nossa palestra tem por bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Inferno e a Revista Espírita de 1869, todos de Allan Kardec, além de As Leis Morais de Rodolfo Calígares e o livro Jesus no Lar de Chico Xavier. Vamos iniciar com uma breve história sobre o egoísmo que está presente no livro Jesus no Lar. A história é sobre dois senhores que, numa zona montanhosa, numa região bastante fria, eles já idosos e bastante frágeis, debilitados, caminhavam por essa região e eram grandes amigos. E enquanto eles caminhavam nesse local, fazendo muito frio, garoando, eis que uma criança semi-morta estava à beira do caminho. Um desses senhores, de coração mais gélido, mais duro, assim disse: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente. E o outro, de coração mais fraterno, assim ponderou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. E eis que o outro retrucou que não poderia fazê-lo, uma vez que ele próprio já estava enfraquecido e não haveria como carregar outra pessoa com ele. Então esse partiu em retirada na sua caminhada rumo à aldeia mais próxima, a fim de se albergar. E esse outro, de coração mais bondoso, acolheu aquela criança, colocou-a no colo e foi caminhando junto com essa criança. E a chuva caindo, até que ao entardecer, chegando à noite, ele conseguiu atingir a aldeia e lá se hospedou. E na hospedaria ele procurou esse amigo querido que tinha partido à frente, então teoricamente deveria já ter chegado, mas não o encontrou. E passou a noite, e no outro dia de manhã ele partiu para procurar esse amigo nas redondezas, e eis que ele o encontrou numa vala, morto. Diante disso, fica a seguinte reflexão para nós: aquele que partiu em retirada, querendo apenas se salvar, e se negando a prestar ajuda para a criança indefesa, ele acabou padecendo. Enquanto o indivíduo de coração bondoso e generoso, ao fazer a caridade de ajudar aquela criança, ele próprio se ajudou, porque o calor daqueles dois corpos foi o que os manteve vivos. E dessa lição a gente depreende um ensinamento valioso, que é a questão do egoísmo. O egoísta, na ânsia de se salvar, de querer somente o próprio bem, acabou se prejudicando no fim das contas. E com essa história a gente parte para as reflexões da nossa palestra. Primeiramente, o que viria a ser a definição do egoísmo? O que é o egoísmo? O egoísmo é um amor próprio que adoeceu, é um amor próprio excessivo, é um amor próprio que leva o indivíduo a olhar somente para suas opiniões, para suas necessidades, para os seus interesses e colocá-los em primeiro lugar, desprezando muitas vezes os interesses, opiniões e necessidades do outro. Então é a pessoa que apenas se enxerga. E Emmanuel vem dizer que egoísmo seria o apego da alma ao próprio bem, ou seja, a alma que enxerga somente o próprio bem e não enxerga o bem ao outro. E em linhas gerais podemos afirmar que o egoísta está sempre se priorizando, se considerando mais merecedor de benefícios, e a medida que ele usa para si não é a medida da igualdade, do igual para mim e o igual para você. A medida dele é diferente, é sempre mais para mim e menos para você. São dois pesos e duas medidas diferentes. E Haroldo Dutra vem asseverar, nessa mesma linha, que o problema não é a gente desejar nosso próprio bem, uma vez que isso é saudável, nós devemos nos amar, desejar o nosso próprio bem. O problema é quando a gente somente deseja o nosso próprio bem, e se esquece do outro. E há horas em nossa vida que é preciso ceder, é preciso abrir mão, é preciso compartilhar, e que os mundos ditosos, evoluídos, essa é a lei que impera.
a lei da cooperação, da comunhão, e a lei divina observa o bem comum, o bem de todos. Não há nenhum compromisso da lei divina com o favoritismo pessoal, e é aí que o egoísta se engana. Bom, entendido o que viria a ser esse egoísmo, um amor próprio em excesso, vamos entender de onde ele vem, a origem dele. E a Revista Espírita de julho de 1869, por Allan Kardec, vem colocar que o egoísmo é filho do orgulho, ou seja, é o orgulho que dá origem ao egoísmo. E por que isso acontece? Porque o orgulhoso, ele exalta a própria personalidade, e assim ele se considera acima dos outros, ele se considera superior, e por ser superior, naturalmente, na sua mentalidade, aquele que é superior tem mais direitos que o outro. Então, ele vai, obviamente, como ele se julga que tem mais direito que os outros, ele vai querer mais vantagens, mais benefícios que os outros. Então, é uma visão distorcida do egoísta, que por conta do seu orgulho, do seu personalismo, enxerga-se maior, melhor, superior, e assim julga que tem direitos que na verdade não tem. Além do orgulho, como um dos fatores que vai desencadear o egoísmo, Kardec pontua no livro Céu e Inferno que o comportamento egoísta também pode ser influenciado pela crença no nada. A pessoa que muitas vezes está distante da espiritualidade, ela enxerga a vida presente como tudo que ela tem. E essa vida, e esse olhar em que a vida presente é tudo que se tem, vai fazer com que esse indivíduo busque desfrutar de tudo enquanto ele está vivo, uma vez que para ele tudo se acaba com a morte. Então, ele não vai querer perder um minuto sequer desse desfrute, e quer desfrutar depressa, ainda que isso vai custar muitas vezes a exploração de outra pessoa, a dor de outra pessoa, o sofrimento de outra pessoa. Para ele não tem os atavismos morais que muitas vezes vão bloquear as nossas ações, porque ele se vê que ele pode fazer tudo e que isso não vai desencadear nenhuma consequência para ele futura. Então, essa crença no nada, essa distância da visão espírita, da visão que a religião traz, ele acaba também ocasionando esse comportamento egoísta. E no livro Obras Póstumas, Kardec coloca que o instinto de conservação exacerbado também vai levar ao egoísmo. E esse instinto de conservação, num nível exacerbado, era sim compreensível no homem primitivo. No homem neandertal, que estava competindo por território, por alimento, que era nômade, então ele estava sempre buscando alimento, abrigo, e ele deveria sim competir com outras tribos, com outros indivíduos, e deveria sim mostrar sua força nesse caso. Mas, à medida que o homem adquiriu a razão, a racionalidade, a capacidade de planejar, a capacidade de plantar e colher, de criar animais, de construir casas, esse instinto de conservação, numa potência elevada, ele perdeu o sentido. Não é mais preciso ter esse instinto de conservação. E mais ainda, quando o homem tem a compreensão de que Deus é amor, de que Deus é a perfeição, isso ajuda ainda mais a gente perder esse instinto, né? E então é uma questão de regulagem. O instinto de conservação do egoísta muitas vezes está além do que precisa ter. E em função disso, ele vai muitas vezes querer disputar, competir com os outros, numa era que nós já estamos, que é a era da cooperação e não da competição. Hoje as ameaças não são mais grandes como eram no passado. Então o egoísta, a humanidade evoluiu, a consciência evoluiu, e o egoísta não deu esse salto que deveria dar. Ele ainda está preso naquele instinto de conservação exacerbado, como o homem neandertal, que a gente pode colocar. Bom, e quais seriam as consequências desse comportamento egoísta? Kardec vem afirmar que o egoísmo da onde dimanam os males da humanidade, né?
Todos os outros vícios, como a ambição, o ciúme, a inveja, são provenientes do comportamento egoísta. E assim sendo, a gente pode inferir que o egoísmo vai impactar muito a nossa sociedade e o próprio indivíduo que age assim. A começar pelo isolamento que ele mesmo se impõe. O isolamento do ponto de vista social e espiritual. Social porque, à medida que nós nos comportamos de maneira egoísta, a primeira reação das pessoas à nossa volta é se afastar. Vai se afastar para evitar o abuso, para evitar o atrito que o indivíduo egoísta naturalmente provoca ao seu lado. Assim, amizades duradouras vão se romper, o casamento vai aos poucos se deteriorar porque não há mais confiança, cumplicidade, reciprocidade na relação, eu dou e você dá e vice-versa, uma vez que o indivíduo quer tudo para si. Os parentes e familiares também não estarão mais à vontade em nossa presença. Então, aos poucos, nós vamos minando nossas relações sociais e nos isolando com isso. Então, isso se dá do ponto de vista social, e esse raciocínio se expande para o ponto de vista espiritual também. Do mesmo modo que os encarnados se afastam, os benfeitores também se vão. E em pouco tempo estaremos rodeados de companhias espirituais que sintonizam sim o egoísmo e estimulam o egoísmo, estimulam o orgulho em nós. E Haroldo, nesse sentido, traz uma importante reflexão ao falar que quando, por exemplo, a gente vai num hospital dar um passe num doente, quando nós vamos dialogar com um amigo que está precisando de uma palavra confortadora, quando estamos num trabalho mediúnico, auxiliando os espíritos enfermos, quando nos doamos e nos lançamos à caridade, naturalmente vamos acumulando simpatias espirituais. Entidades que foram diretamente auxiliadas por nós, como o espírito que necessitava da ajuda e que através do nosso corpo pôde ser ajudado, seja através do diálogo, da mediunidade de incorporação, ele foi ajudado, foi auxiliado. Esse indivíduo vai nutrir naturalmente por nós uma gratidão. E o que dizer, por exemplo, de uma mãe desencarnada que vê um indivíduo auxiliar um filho encarnado e doente, que vem fazer um passe nesse indivíduo, que vem dialogar? Essa mãe naturalmente também nutrirá extrema gratidão por nós. E é assim, ajudando a carregar a cruz dos outros, que nós seremos ajudados, uma vez que haverá sim um momento em nossa vida que nós estaremos precisando de ajuda. E é aí que todas essas simpatias espirituais, todas essas entidades marcharão ao nosso encontro a fim de nos auxiliar. Então, o egoísta vai cortar todos esses auxílios, né? Uma vez que ele só pensa em si. Além desse isolamento social e espiritual que o egoísta se impõe, ele ainda vai bloquear, estagnar o seu próprio desenvolvimento espiritual, intelectual, moral, porque o indivíduo egoísta tem um grande apego às suas crenças, à sua mentalidade, à maneira que ele enxerga o mundo. Ele acha que a sua maneira de ver é a única e a correta, e assim sendo, ele naturalmente se fecha às novas ideias, e isso vai restringir a sua capacidade de se desenvolver, uma vez que um conselho libertador não vai chegar a ele, um evangelho não vai chegar a ele, porque a ideia dele é que impera, ele é o único e o mais correto, e nós sabemos que para evoluirmos, nós precisamos abandonar algumas crenças, alguns comportamentos e dar origem a novos comportamentos e crenças. Então, esse indivíduo, em função do seu egoísmo, também vai se ver prejudicado nesse sentido. E muitas vezes é o sofrimento que vai tirar ele dessa estagnação. Um terceiro ponto, consequência direta do egoísmo, é a violência, que Rodolfo Calígares vem retratar muito bem no livro As Leis Morais, as diversas manifestações violentas e destrutivas do egoísmo. Pontuando, por exemplo, que o egoísmo nacionalista, sob o nome de patriotismo, no sentido de que a minha nação é a melhor, é a que mais merece,
vai gerar violência, na medida em que vai invadir outros países em busca de recursos naturais, vai explorar outras populações, outros povos, destruindo, causando conflitos, guerras, frutos do quê? Do egoísmo de uma nação inteira, que em nome do patriotismo vai fazer tudo isso. Que não dizer também do egoísmo de raça, né? Ou seja, crer que uma raça é superior à outra, é melhor que a outra, é merecedora de mais direitos e vantagens que a outra. Essa visão egoísta vai causar discriminação, humilhação, violência. No passado já foi muito pior, mas hoje ainda existe. Então, fruto de um egoísmo de raça, enxergar que a minha raça é melhor que a sua e vice-versa. O egoísmo sectário, que se manifesta no fanatismo religioso, por exemplo, ao considerar que só a minha religião é a válida, só a minha crença é a correta. E quando eu tenho, por exemplo, uma instituição de assistência social que é de uma outra religião, que é comandada por pessoas de outra religião, esse indivíduo às vezes vai se negar a ajudar, vai se negar a ajudar um indivíduo que tem uma religião diferente da sua, né? E o que não dizer dos diversos conflitos que a gente observa no Oriente Médio, fruto dessa questão religiosa, do egoísmo religioso, da intolerância. Então a gente pode observar que o egoísmo, do ponto de vista de povo, de nação, de grupo, também tem um impacto negativo muito grande. Bom, tendo entendido essas consequências do egoísmo, vale a pena também passar pelas condutas comuns egoístas em nosso dia a dia, uma vez que é bem provável que nós tenhamos traços egoístas e muitas vezes tenhamos dificuldade de percebê-los, né? E um ponto que a gente pode dizer muito comum, muito natural na postura egoísta, é não aceitar críticas construtivas. É aquele indivíduo que, às vezes, no ambiente de trabalho, na família, ele dificilmente reconhece que está enganado, que o seu trabalho precisa de um ajuste, porque ele cai naquele pensamento de que o seu modo de fazer é o único e o mais correto. E quando a gente vai colocar, muitas vezes, algo diferente, aquele indivíduo vai se tornar irritado, defensivo. Então, se nós temos essa postura, quando alguém diz alguma coisa em relação àquilo que nós estamos fazendo, avaliemos se nós não estamos sendo egoístas em nossos pontos de vista, em nossas maneiras de executar nossas tarefas. Quem sabe um conselho pode ajudar, pode melhorar. Além disso, o egoísta vai se aproveitar de situações pequenas no dia a dia para tirar vantagem. A gente vê muitas vezes alguém furar a fila de um supermercado, uma fila de banco, e são gestos que às vezes passam despercebidos, mas em verdade vem mostrar um traço do caráter daquele indivíduo. Além disso, o indivíduo egoísta traz muitas vezes uma necessidade exacerbada de atenção. É aquela pessoa que, quando está numa roda de conversa, só ela fala. Quando alguém tenta colocar alguma coisa, mudar o assunto, ela traz o assunto para si novamente e se coloca no centro de tudo. É uma postura egoísta, o egocentrismo, né? E isso mostra essa necessidade de atenção. Então vale a pena a gente observar na nossa conduta até que ponto não trazemos traços parecidos com esses, né? E que estão boicotando nosso desenvolvimento, nossa evolução, nosso caminhar. Vale a pena fazermos essa análise. Bom, e de que maneira nós poderíamos superar o egoísmo e caminhar no sentido da nossa própria evolução, do nosso próprio desenvolvimento? E Kardec vem trazer no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte afirmação: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo.
Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então Kardec vem afirmar que o remédio para o egoísmo é a caridade, é amar o próximo como a si mesmo, aplicar essa regra em nosso dia a dia. E à medida que nós conseguirmos implementar essa conduta em nós mesmos e as instituições também adotarem esse padrão, o egoísmo naturalmente chegará ao fim, ele vai ser destruído, e os homens então vão compreender o que é paz e justiça verdadeiramente. Além disso, o Allan Kardec, na Revista Espírita de julho de 1869, vem falar que a visão espírita reencarnacionista auxilia também no combate do egoísmo, na medida em que nós, tendo essa consciência, sabemos que ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nos nossos centros de convivência, no centro espírita, pode ter uma pessoa muito cara de vida passada, amigos, parentes, e deste modo, tendo isso em vista, nós trataremos todos com respeito, com igualdade, com fraternidade, e não com desdém, com desrespeito. Então, ter essa visão mais ampliada permite-nos tratar o outro de igual para igual, uma vez que se eu ofendo alguém que está à minha volta, eu posso estar ofendendo uma mãe de uma vida antiga, um irmão do meu passado. Então isso traz um senso de fraternidade, de solidariedade ampliado para conosco e de respeito para com todos. Então a visão que o Espiritismo traz auxilia também no combate ao egoísmo. Simone de Molinari, uma psicanalista, traz uma importante colocação a respeito da postura do egoísta, da maneira como ele observa a vida. E assim ela coloca: sua incapacidade em ser equânime deriva de um ponto cego, que faz com que eles considerem mais importantes as suas necessidades, independentemente da gravidade da situação. É como se uma unha quebrada dele merecesse mais atenção do que o braço quebrado do outro. O curioso é que, quando repreendidos, se ofendem com facilidade e não admitem serem chamados de egoístas. Ao contrário, se defendem, ora se vitimizando através da culpa, da chantagem, da raiva, ora se justificando, mas jamais enxergando o próprio comportamento. Então o egoísta, ele se vê que a sua necessidade é maior que a de todos. E estudando para essa palestra, eu li um exemplo bastante interessante de um indivíduo que estava num avião prestes a decolar, e nesse avião tinha uma pessoa passando mal, estava com asma, e tinha um médico no avião, e esse médico recomendou não fazer a decolagem e esperar para decolar até que esse indivíduo fosse atendido. E eis que um outro senhor ficou enfurecido com essa situação, porque ele estava perdendo o tempo das férias dele em função desse problema com essa outra pessoa. E aí cai exatamente nisso que a psicanalista coloca, né? As pessoas às vezes o egoísta acha que a unha quebrada dele merece mais atenção que o braço quebrado do outro. E nesse caso o indivíduo estava achando que as férias dele, os minutos que ele ia perder ali das férias deles eram mais importantes, mais relevantes que o indivíduo que estava prestes a morrer de asma dentro de um avião. Isso mostra a cegueira do egoísta, a incapacidade dele de perceber o outro e de se compadecer e de olhar o outro. E para resumir os principais pontos da nossa explanação, primeiramente a definição de egoísmo, que é um amor próprio que adoeceu, que está excessivo. A origem desse desequilíbrio é o orgulho, a crença de que eu sou mais, de que eu sou melhor e portanto mereço mais. Além disso, a crença de que a vida terrena é tudo que temos e que, sendo tudo, ela deve ser aproveitada ao máximo, ainda que isso custe